Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Maurício e a aula de hoje será sobre corrente alternada. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aí no botão inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, para começar, vamos ao nosso primeiro dilema. De que forma utilizamos a corrente elétrica alternada e contínua? De que forma nós utilizamos essas duas formas de corrente elétrica? Primeiramente, a corrente elétrica alternada, ela é uma forma de eletricidade que nós utilizamos praticamente todos os dias em nossa residência. Por exemplo, no momento que ligamos os aparelhos elétricos de nossa residência, como uma geladeira, uma televisão, um computador, ou então até mesmo o carregador de celular, esses aparelhos eles estão fazendo uso ali da corrente elétrica alternada. Porém, devemos saber que esses equipamentos eles funcionam basicamente com corrente elétrica contínua. Mas como assim corrente elétrica contínua? Esses equipamentos, embora a gente utilize ele ligando naquela tomada de 220, que é a tensão elétrica de nossa região, essa corrente elétrica ela é uma corrente elétrica alternada, porém esses aparelhos eles possuem pequenos dispositivos que são capazes de transformar essa corrente elétrica alternada para a corrente elétrica contínua e também capaz de baixar ali a sua tensão elétrica. Não somente esses aparelhos que temos em nossa residência, que funcionam com corrente elétrica contínua, mas até mesmo automóveis. Automóveis também funcionam na base de corrente elétrica contínua. Sabendo disso, qual é a diferença entre corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada? A corrente elétrica alternada ela é uma corrente que vive mudando seu sentido, enquanto a corrente elétrica contínua ela tem apenas um sentido. No caso, quando falo em sentido, é o sentido de propagação da corrente elétrica. Imagina só, onde tem-se um fio e esse fio ele é percorrido pela corrente elétrica alternada. Então, a corrente elétrica ela vai em um sentido, depois ela volta. Ela vai e volta e fica nessa repetição ali sem parar. Isso aí é um exemplo de corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua ela terá apenas um sentido e ficará se propagando somente em um sentido todo o tempo. Aqui no Brasil, a corrente elétrica alternada ela tem uma frequência aí de 60 Hz. O que significa isso? Significa dizer que a corrente elétrica alternada ela passa pela fiação indo e voltando 60 vezes por segundo. E em alguns países lá da Europa, essa frequência ela chega a ser de 50 Hz. Então, a corrente elétrica ela vai e volta 50 vezes por segundo. Então, sabendo que os equipamentos elétricos de nossa residência eles funcionam basicamente com corrente elétrica contínua, porque a rede de distribuição ele não envia para a nossa residência basicamente a corrente elétrica contínua. Por que ele encaminha para nós a corrente elétrica alternada? A resposta para esse problema está no seguinte fato de que a corrente elétrica alternada, em questão de distribuição e também em questão de custo para a produção, é muito mais viável do que a corrente elétrica contínua. Para poder comprar geradores de corrente elétrica alternada, é bem mais barato do que geradores de corrente elétrica contínua. E sem falar de que, para evitar percas dessa corrente elétrica, a corrente elétrica alternada, ela geralmente é aumentado bastante ali a sua tensão elétrica e diminuindo a corrente elétrica, chegando até cerca de 440 mil volts e baixa corrente elétrica. Porém, a corrente elétrica contínua, para chegar a um valor desse aí, é necessário ter um gasto bem maior do que para a geração da corrente elétrica alternada. Entretanto, em uma outra situação, onde a corrente elétrica ela deve ser distribuída até regiões muito longe, acima de 800 quilômetros,
A corrente elétrica contínua é mais viável do que a corrente elétrica alternada. Por quê? Pois a corrente elétrica alternada, ela utiliza 3 cabos de transmissão, sendo assim classificada como trifásica, enquanto a corrente elétrica contínua, ela utiliza apenas 2 cabos de transmissão, sendo assim bifásica. E como uma distância de 800 quilômetros é muito grande, somando todos os custos de produção, de compra de material, de percas da energia durante o trajeto, a corrente elétrica contínua ela acaba se tornando bem mais viável nessa situação do que a corrente elétrica alternada. Porém, no geral, distâncias como essas não é necessário ser percorridas, né? Normalmente, essas distâncias são bem menores do que 800 quilômetros e, portanto, é bastante utilizado mesmo a corrente elétrica alternada. Mas, de que forma é gerada a corrente elétrica alternada? Então, a corrente elétrica alternada, ela é gerada nas usinas, né? Então, temos aqui um exemplo, a usina nuclear. A usina nuclear, ela apresenta um local onde será colocado o elemento químico. Esse elemento químico, por estar liberando bastante energia, ele irá esquentar bastante. Esse aquecimento ele é aproveitado da seguinte forma: ele é encaminhado para um pressurizador. Esse, por entanto, ele encaminha esse fluido que está em alta temperatura para uma caldeira. Essa caldeira irá aproveitar e aquecer aquela água que é encaminhada para ela. Essa água acaba se tornando vapor. Esse vapor passa por uma turbina e, ao passar para a turbina, vai rotacionar o rotor do gerador. O gerador, por estar recebendo aquela energia mecânica, ele acaba transformando essa energia mecânica em energia elétrica e encaminhando para a torre de transmissão. Aquele vapor, após passar pela turbina, ele vai passar por uma outra região, onde essa região vai ter aqui uma parte onde vai ser resfriado o vapor. Esse vapor, ao ser resfriado, ele vai acabar condensando, se tornando novamente água, passando para um recipiente. Esse recipiente vai pegar, bombear água novamente lá para a caldeira para ser esquentado e fechar novamente o ciclo. Então, isso aqui é um exemplo aí de usina nuclear. Outra usina que podemos falar aqui é a termoelétrica. A termoelétrica ela é parecida com a nuclear, é só que não vai estar utilizando ali os elementos químicos. Vai ser utilizado aqui uma forma de combustível fóssil para estar aquecendo aquela caldeira e vai fazer todo aquele processo que foi citado antes. A água vai evaporar, parte do vapor vai passar para uma região, vai acionar a turbina, por meio de rotações, vai girar o rotor do gerador e o gerador gera corrente elétrica e vai passar para a torre de transmissão e o vapor que passou por aqui vai ser resfriado e ele acaba sendo encaminhado ali para um recipiente e esse recipiente bombeia novamente a água lá para a caldeira para que assim feche novamente o ciclo. Outro exemplo de usina aqui é a usina eólica. Então, nós temos aqui que as pás da torre que vai acabar recebendo aquela rajada de vento e ela acaba rotacionando. Essa rotação ela vai ser transmitida aqui por meio de eixos e engrenagens lá para o gerador elétrico. Esse gerador elétrico, por meio da rotação que ele está recebendo, acaba gerando corrente elétrica e novamente é encaminhado lá para as torres de transmissão. E, por fim, nós temos mais um outro exemplo aqui, que é o exemplo da hidrelétrica. A hidrelétrica irá utilizar o movimento das águas para rotacionar ali o rotor do gerador. Então, a água ela vai passar aqui, ó, a água está sendo canalizada, e essa água ela irá passar girando aqui essa turbina. A turbina está acoplada aqui ao rotor que está ligado no gerador. Esse gerador, devido à rotação que ele está recebendo, irá gerar corrente elétrica e mandar novamente para as torres de transmissão para a alimentação da central. Então, como acabamos de ver, em todas as formas de geração de corrente elétrica, tem algo em comum entre eles, que no caso é o gerador, que precisa de alguma coisa para rotacionar ali o seu rotor.
Então, seja ela por meio de vapor, ou então por meio de corrente de ar, ou então por meio da corrente de água. Esse gerador ele precisa sempre de alguma coisa para estar rotacionando e assim gerar a corrente elétrica. A grande questão agora é saber como é que esse gerador funciona. Então, temos aqui o seguinte esquema. Essa representação aqui está demonstrando como é que funciona de maneira bem simplista o funcionamento de um gerador elétrico. Aqui, esse A, ele simboliza a espira, tá? No caso, nós temos uma espira, e essa espira ela vai rotacionar em torno do próprio eixo. No caso, essa espira ela está lá dentro do gerador. Então, considerando que essa espira ela está dentro de um campo magnético, e no caso eu coloquei aqui o campo magnético direcionado para cima, e ela acabar fazendo rotação aí no sentido anti-horário, então nós temos a seguinte situação. A espira ela vai rotacionar no sentido anti-horário, e para você saber o sentido da corrente elétrica, você vai estar aplicando aquela regra lá da mão direita, tá bom? Olha, os 4 dedos vão indicar o sentido do campo, você pode fazer na sua casa, tá? Ó, 4 dedos no sentido do campo. E, no caso, você vai colocar o polegar no sentido do movimento de um lado da espira. Vamos olhar para esse lado aqui da espira. Ó. Esse lado aqui da espira, esquece todo o restante, ele vai acabar se movimentando da seguinte forma. Ó. Campo magnético para cima, esse lado da espira ele vai subir, depois vai descer, depois sobe, desce o tempo todo, fazendo esse movimento. E enquanto o campo magnético está para cima. À medida que o campo magnético está para cima, esse lado da espira, ela acaba fazendo o quê? Ela vai subir e descer, porém, ao mesmo tempo, ela está se deslocando para a esquerda. Então, em relação a mim, ele se desloca para a esquerda. Então, o campo magnético ele está fazendo o quê? Ele está variando sobre a espira. Então, 4 dedos para cima, o polegar no sentido do movimento dessa espira, e a gente pode aplicar o tapa. No momento que eu aplico o tapa, temos aqui o sentido da corrente elétrica dizendo que ela vai para cá. Então, aqui na espira A, durante esse movimento, a corrente elétrica vai para cá, depois passa para esse lado, depois ele desce para cá. E isso vai acontecendo de acordo com o movimento da espira. Enquanto ela está se movimentando, a corrente elétrica também está se movimentando. Observa que no ponto B, ó, a corrente elétrica continua indo para lá. Porém, quando ele passa e fecha aqui meia volta, o que acontece? A partir desse ponto, essa espira ela não está indo mais para a esquerda, agora ela vai para a direita. Então, o que eu tenho que fazer? 4 dedos não estão para cima, o polegar não pode ir mais para a esquerda, o polegar tem que ir para a direita. Então, o tapa ele vem em minha direção, significa agora que a corrente elétrica vai inverter o sentido. Então, olha só, antes a corrente elétrica tinha um sentido, agora que o movimento ele passou para baixo, o sentido da corrente elétrica já é outro. Então, esse sentido ele vai se manter até o momento onde a espira fechar o ciclo, até onde a espira chegar no outro ponto. A partir do momento que ela chegar nesse ponto, ela vai inverter novamente o sentido e aí temos aí um ciclo completo. Durante esse movimento, a tensão elétrica ela faz o seguinte: ela pega do ponto A, ela vai aumentando e aí, à medida que a espira ela rotaciona do ponto B até o ponto C, ela vai chegando até zero. E depois desse ponto do C, ela continua rotacionando. O que foi que aconteceu? A tensão ela diminuiu porque o sentido da corrente elétrica inverteu. Então, a tensão elétrica acaba ficando negativa. E a partir desse ponto aqui, onde ela alcança o ponto D, a tensão elétrica ela tende o quê? Tende a ir aumentando. Por quê? Porque a intensidade da corrente elétrica ela vai diminuindo. Quando eu falo diminuindo, é diminuir em módulo. E até chegar novamente nesse ponto que é o ponto A, que fecha o ciclo. Então, podemos perceber que a corrente elétrica alternada ela é gerada devido a esse movimento da espira dentro do campo magnético, onde a corrente elétrica ela tem que mudar o sentido em determinado ponto de movimento para que
ela continue fluindo ali pelo sistema. Porém, toda essa corrente elétrica, ao ser transmitida, ela é transmitida aí com uma tensão extremamente alta. Mas em nossas residências, nós utilizamos a tensão elétrica em torno de 110 ou 220. Então, o que é que tem que ser feito? Nesse processo aí, a tensão elétrica ela é baixada, geralmente na central de distribuição, ela é baixada ali para cerca de 2.000, 3.000 volts, e antes de chegar em nossa residência, novamente ela sofre mais uma redução para que nós possamos utilizar ela, uma redução ali para 110 ou 220. Quem faz essa redução são os transformadores elétricos. Mas como é que funciona esse transformador elétrico? Então é o seguinte, um transformador elétrico é esse aparelho aí, que acredito que você já tenha visto ele em algum poste. Então, isso aí é um transformador elétrico, é ele que vai diminuir a tensão elétrica para que você possa estar utilizando em sua casa. O seu funcionamento é muito simples. Um transformador elétrico, basicamente, é um núcleo de ferro, onde esse núcleo de ferro ele vai ser envolvido ali de um lado com um fio que dará várias voltas de um lado e do outro lado tem outro fio que dará algumas voltas nele. Você pode perceber que de um lado o fio ele apresenta uma quantidade de voltas bem maior do que o outro. E isso é necessário. Por quê? Porque se eu colocar a mesma quantidade de voltas desse fio dos dois lados, o transformador elétrico ele não vai aumentar e também não vai baixar a tensão elétrica, ele vai manter estável. Então, para que você possa aumentar a tensão ou diminuir a tensão, é necessário que a quantidade de voltas que é colocado de um lado seja diferente da quantidade de voltas que é colocado do outro. Então é o seguinte, nesse momento, quando colocamos uma DDP de um lado do transformador, por ele passa uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, à medida que ela vai passando aqui, ele gera o quê? Ele gera um campo magnético, e o campo magnético ele será conduzido através desse núcleo de ferro, como você pode perceber aí. Como esse campo magnético está sendo conduzido através do núcleo de ferro, ele acaba passando aqui dentro desse fio, que não está ligado em nada. Como ele passa aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai gerar a corrente elétrica induzida. E para a gente saber o sentido dessa corrente elétrica, basta aplicar a regra da mão direita. Ó, 4 dedos no sentido do campo magnético que entra e o polegar no sentido da corrente elétrica. Então, nesse caso, nós temos aí a corrente elétrica tendo esse sentido. Porém, no momento que a corrente elétrica acaba invertindo o seu sentido, o campo magnético ele também vai inverter o sentido. E, como consequência, a corrente elétrica induzida no outro fio inverte também o sentido. Mas atenção ao seguinte ponto. Transformador elétrico ele só funciona com corrente elétrica alternada. Corrente elétrica contínua num transformador não gera nada, ele não vai transformar corrente elétrica contínua, apenas corrente elétrica alternada. Então é o seguinte, se eu mandar aqui, ó, corrente elétrica contínua, o tempo todo com esse sentido, o campo magnético vai ter apenas esse sentido. E o que acontece? Inicialmente pode até aparecer ali uma corrente elétrica nesse fio, porém ele vai sumir. Por quê? Porque como o campo magnético está constante sobre aquele fio, não vai aparecer a corrente elétrica. A corrente elétrica induzida ela só aparece quando há uma variação do fluxo magnético sobre aquele fio. Se o fluxo magnético não variar, corrente elétrica ela não surge, tá? Então, nesse caso, nós temos aí uma situação onde a DDP aqui vai ser zero, então a corrente elétrica é igual a zero. Então, dessa forma, concluímos que o transformador só funciona com corrente elétrica alternada. Com isso, nós podemos passar para outra parte, que é determinar uma lei que possa relacionar a tensão elétrica, corrente elétrica e o número de espiras que esse gerador ele deva possuir para que ele possa fazer uma transformação adequada.
Então, vamos tomar como base o seguinte. Sabendo que esse gerador ele vai receber ali uma potência. Então, aqui ele vai ter uma potência elétrica de entrada. A potência que ele recebe tem que ser praticamente a mesma potência de saída, né? Isso aí para um gerador ideal, um gerador perfeito. Então, vamos colocar o seguinte. Essa potência aqui, vamos simbolizar ela como sendo a potência principal. E essa outra aqui como sendo a potência secundária. Como eu falei, a potência de entrada e a potência de saída, elas têm que ser iguais. Então, podemos relacionar que a potência principal tem que ser igual à potência secundária. Potência, nós já sabemos que ela é igual à tensão elétrica multiplicado pela corrente elétrica I. Então, essa potência aqui, principal, tem que ser o quê? Tem que ser a DDP principal multiplicado pela corrente elétrica principal. E isso tem que ser igual, no caso aqui da secundária, a DDP secundária multiplicado pela corrente elétrica secundária. Então, nós podemos fazer o seguinte. Podemos pegar essa DDP principal e a DDP secundária, que está multiplicando, já passar para o outro lado dividindo. Vamos colocar aqui, ó, DDP secundária dividindo. Igual. Aqui desse lado temos a corrente elétrica secundária. Então, vai ficar corrente elétrica secundária dividido pela corrente elétrica principal, que estava aqui e passou dividindo. Então, aqui nós temos uma relação entre DDP e corrente elétrica. Porém, nós sabemos de outra coisa. Nessa situação aqui, o que está envolvido são espiras. E você deve lembrar muito bem que o campo magnético que atua ali, que é gerado por uma espira, ele é igual ao quê? Ele é igual a μ multiplicado pela corrente elétrica I e multiplicado pelo número de espiras e dividido por L. No caso, L é o tamanho da espira. Eu posso muito bem pegar e isolar a variável I nessa situação. Como é que eu faço? Vou pegar esse L, que está desse lado, vou passar para cá multiplicando, e esse μ e o N eu passo para o outro lado dividindo. Então, aqui eu vou encontrar que a corrente elétrica I tem que ser igual ao campo magnético multiplicado pelo comprimento do fio, dividido pelo μ multiplicado por N. Então, o que eu vou fazer? Nessa situação aqui, vou pegar ela como cobaia, a DDP principal eu vou repetir e vou multiplicar pela corrente elétrica. Porém, essa corrente elétrica aqui, ela pode ser calculada com essa expressão, tá? O campo magnético, eu vou colocar como sendo B, multiplicado pelo tamanho da espira, dividido por μ, é uma constante, e multiplicado por N. Esse N aqui é o número de espiras aqui do principal. Então, eu vou colocar NP. Isso aqui tem que ser igual. No lado direito, nós temos aqui a DDP secundária, que eu vou repetir ela, ó, DDP secundária, multiplicado pela corrente elétrica I secundária. Essa corrente elétrica I secundária, ela vai ser a mesma coisa do outro, né? Vai ser o campo magnético. Vocês reparem que eu não estou colocando o campo magnético nem primário nem secundário, por causa que o campo magnético que vai ter aqui, gerado por essa espira, é o mesmo campo magnético que vai entrar nessa segunda espira. Então, o campo magnético vai ser o mesmo. E o comprimento do fio, aliás, o comprimento da espira, digamos que seja o mesmo. Então, vou colocar somente L. Dividido agora por μ, que é a constante, multiplicado pelo N, que é o número de espiras, dessa vez o número de espiras da secundária. Então, vamos colocar aqui o S. Então, como eu falei, o campo magnético ele vai ser o mesmo. Então, podemos cancelar o campo magnético desse lado e desse. O comprimento do fio também é o mesmo, podemos cancelar. A constante aqui, podemos cancelar dos dois lados. E o que vai sobrar? Vai sobrar que a DDP principal, dividido pelo número de espiras principal, tem que ser igual a DDP secundária, dividido pelo
o número de espiras secundário. Então, com isso, nós podemos fazer uma relação aqui geral para esses três valores, DDP, corrente e número de espiras, que vai ser o seguinte. Antes de tudo, vou pegar essa DDP secundária e vou passar para cá dividindo, tá? Vai ficar assim, ó. A DDP principal dividido pela DDP secundária. Se eu peguei essa DDP secundária e passei para cá dividindo, esse número de espiras primário eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, tem que ser igual o número de espiras principal dividido pelo número de espiras secundária. Agora sim, vamos fazer a nossa relação. Aqui, ó, DDP primária sobre a DDP secundária. Vou colocar aqui. DDP primária sobre DDP secundária. Igual. DDP primária sobre a secundária é a mesma coisa que o número de espiras da primária dividido pelo número de espiras da secundária. Então, vamos colocar o número de espiras da primária dividido pelo número de espiras da secundária. Isso é igual a DDP primária sobre a secundária é igual a corrente secundária sobre a corrente primária. Então, vamos colocar que é igual a corrente elétrica secundária sobre corrente elétrica primária. Então, aqui nós temos a relação entre a DDP, entre o número de espiras e entre a corrente elétrica I. Muito bem. Então, com isso, agora nós podemos passar para alguns exercícios para fixar melhor esse conhecimento. Temos aqui a primeira questão. Quando qualquer aparelho é ligado em uma tomada, seja em 110 volts ou 220 volts, ele é alimentado com uma corrente elétrica alternada. Entretanto, o circuito do computador, por exemplo, funciona com corrente elétrica contínua. Como isso é possível? Então, o computador é ligado na corrente elétrica alternada, mas ele só funciona com corrente elétrica contínua. Como é que isso é possível mesmo? A resposta é a seguinte, pessoal. Como estamos ligando ele na corrente elétrica alternada, esse dispositivo ele precisa de um aparelho que irá transformar aquela corrente elétrica de alternada para a contínua. E ao mesmo tempo que ele transforma de alternada para contínua, ele também vai acabar diminuindo a tensão. Então, a resposta é que isso é possível, pois dentro de CPU dos computadores há uma fonte de alimentação que modifica o tipo de corrente de alternada para contínua, além de baixar também a tensão de alimentação. Temos aqui a próxima questão. Marque a alternativa errada. Letra A. Transformadores são dispositivos eletromagnéticos que transformam o valor da tensão elétrica alternada aplicada em sua entrada para uma tensão alternada diferente na saída. Então, a primeira, a letra A, ela está correta, tá? Transformador, ele vai transformar a corrente elétrica alternada na entrada, uma tensão elétrica ali, para a corrente elétrica alternada também ali na saída, é só que vai ter tensão diferente, tá? É isso aí que o transformador estará fazendo. Então, a letra A está correta, mas não é isso que ele quer errada. Letra B. Os transformadores podem ser utilizados tanto para aumentar quanto para diminuir o valor da tensão. Letra B também está correta. O transformador ele tanto aumenta a tensão elétrica, como ele diminui também a sua tensão. Letra C. Um transformador consiste em duas bobinas enroladas no mesmo núcleo de ferro. Letra C também está correta. O transformador ele tem um núcleo de ferro e vai ter duas bobinas que estarão enroladas ali nele. Então, próxima aqui é a letra D. Um transformador consiste em uma bobina enrolada em dois núcleos de ferro. Uma bobina só? Não, aí já tem um problema. Então, aqui na letra D está informando que o transformador ele tem apenas uma bobina e dois núcleos de ferro. Então, isso aí não é possível. Então, nesse caso, a letra D ela está errada, tá? Mas antes de marcar a letra D, vamos dar uma olhada aqui na letra E.
Em transformadores com dois enrolamentos, é comum denominá-los de enrolamento primário e enrolamento secundário. E sim, se tem dois enrolamentos, um é o primário, onde a tensão elétrica estará entrando, e o outro será o secundário, por onde irá sair. Então, a letra E também está certa. A única que está errada ali é a letra D, marcada ali. Então, temos aí a resposta, letra D. Próxima questão. Uma máquina de solda elétrica precisa operar com uma corrente elétrica de 400 amperes para que haja potência dissipada suficiente para fundir as peças metálicas. A potência necessária é dada por potência é igual a resistência multiplicado pela corrente elétrica ao quadrado, onde R é a resistência dos eletrodos de solda. Com a intenção de obter esse valor de corrente elétrica, utiliza-se um transformador que está ligado a uma rede elétrica cuja tensão vale 110 volts e pode fornecer um máximo de 40 amperes. Qual deve ser a razão do número de espiras entre o enrolamento primário e o secundário do transformador e qual a tensão de saída? Então, primeiramente, vamos anotar aqui os valores que foi fornecido pelo problema. O problema falou o seguinte: esses 400 amperes aqui é a corrente elétrica que vai fazer com que a máquina acabe funcionando. Porém, a rede elétrica local ela não vai fornecer 400 amperes. Ela fornece no máximo 40 amperes. Então, para que tenha 400 amperes, a máquina vai precisar utilizar um transformador para que a rede elétrica, fornecendo 40 amperes na entrada, saia um total de 400 amperes lá para a saída. Então, eu vou colocar o seguinte. O transformador ele terá uma corrente elétrica de entrada. No caso, vai ser esses 40 amperes. Eu vou colocar aqui corrente elétrica I como sendo I1, que vai ser a corrente elétrica de entrada, igual a 40 amperes. E o que vai sair do transformador vai ser esses 400 amperes. Então, vai ser a corrente elétrica secundária, I2, que é igual a 400 amperes. A rede elétrica ela fornece 110 volts. Então, esse 110 volts vai ser a tensão elétrica de entrada. Vai ser U1, 110 volts. E o problema, ele está pedindo o seguinte. O problema já quer a relação entre o número de espiras do primário e o secundário. E também ele vai querer a tensão elétrica de saída. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a tensão elétrica primária dividido pela tensão elétrica secundária, ela tem que ser igual à corrente elétrica secundária dividido pela corrente elétrica primária. E isso tem que ser igual ao número de espiras primário dividido pelo número de espiras do secundário. Como eu quero essa relação de N1 por N2 e eu tenho os valores das correntes elétricas aqui, eu vou estar utilizando essa parte aqui, ó. Essa partezinha que relaciona aqui a corrente elétrica e o número de espiras. Então, vou colocar aqui, ó, o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário tem que ser igual a corrente elétrica I2, que ela vale 400, dividido pela corrente elétrica I1, que está valendo um total de 40. Agora é só dividir, ó, 400 por 40, a gente cancela aqui, isso vai dar um total de 10. Então, N1 sobre N2 vai dar 10. A resposta que tem isso aí é a letra B. Mas para verificar se realmente está certo, ele também pede aí a tensão elétrica de saída, né? E a letra B está falando que é 11 volts. Vamos verificar essa tensão elétrica aqui. Nesse caso, eu estarei utilizando agora a tensão elétrica primária em relação da tensão elétrica secundária. Então, vou colocar aqui, ó, a DDP primária sobre a DDP secundária tem que ser igual à relação de N1 sobre N2, que é a mesma coisa aqui, 10. Então, vamos colocar que isso aqui é igual a 10. A DDP primária ela foi dada aqui como sendo 110 volts. Então, no lugar de 1, vamos colocar 110. Então, temos 110 dividido pela DDP secundária, ou 2. Isso aqui é igual a 10. Então, esse 2 ele pode passar para cá,
multiplicando, e o 10 ele já passa voltando aqui, já passa dividindo. Então, vou colocar para cá, para cima. Nós temos 110 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a DDP secundária. Cancelando zero aqui e aqui, encontramos que a DDP secundária vai dar um total de 11 volts. Então, está aí a DDP secundária. E podemos comprovar agora que a DDP secundária é 11 volts e a relação N1 por N2 vai dar 10. Então, com isso, podemos marcar aqui a letra B. Vai ser a correta. Então, pessoal, com isso encerramos aqui a nossa aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a compreender como é que funciona essa parte de corrente elétrica alternada. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.